Você já parou para pensar como você pode personalizar o seu Notion utilizando fórmulas? Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como você pode fazer isso com a nova atualização do Notion. Fala pessoal, o Notion está lançando várias atualizações, uma atrás da outra. Praticamente eu não estou conseguindo acompanhar, mas são atualizações muito boas que estão vindo para melhorar ainda mais a experiência do usuário com o Notion. E uma delas que é essencial, que foi a atualização das fórmulas, que a gente está chamando de Fórmulas 2.0. Se você já usava as fórmulas antes, você vai ficar impressionado com a quantidade de coisas novas que você pode fazer dentro dessa nova atualização. Bom, a boa notícia é que se você utilizava as fórmulas antes, você não vai perder nada do que você tinha anteriormente. Todas as fórmulas que você utilizava antes, elas foram reconfiguradas para esse novo formato. E a partir de agora, toda vez que você precisar fazer uma nova fórmula, você vai ter que fazer essa nova atualização que o Notion fez. Alguns destaques para Fórmulas 2.0 incluem um novo editor de fórmulas, mais intuitivo e mais fácil de mexer, uso de notação de ponto, que se você é da área de programação, você já vai estar familiarizado com essa linguagem, e a inclusão de algumas funções poderosas, como Map, Filter, Find, Ifs. Alguma dessas funções até substitui outras funcionalidades, como por exemplo o Rollup. Se você utilizava o Rollup antes da atualização, você vai ver que você não vai precisar mais. Isso me facilitou muito, porque eu utilizava Rollup, depois eu utilizava uma fórmula intermediária, depois eu precisava fazer outra coisa, e aí depois eu tinha que fazer um outro Rollup, então isso daí simplificou demais, porque eu não preciso ficar fazendo fórmula, assim, em cima de fórmula, em cima de Rollup, em cima de Rollup. Agora eu consigo fazer tudo em uma coluna só, né, nessa nova funcionalidade que o Notion permite. Agora eu vou te mostrar alguns exemplos de como você pode aplicar as fórmulas na prática. Bom, primeiramente vou mostrar para vocês como era antes da atualização. Então eu criei aqui uma tabela chamada Objetivos, com 3 colunas. Então, uma com o atingido, outro com a meta e outro com status. E aí, qual que foi o racional? Se atingido dividido pela meta for igual a 0, dá o iniciado. Se o atingido for menor que 1, em progresso, e se não, concluído. Então, antigamente, para fazer a fórmula no Notion, e até agora, você pode utilizar dessa maneira. Agora eu vou mostrar para você maneiras diferentes de fazer essa mesma fórmula, só que mais simplificado. Aqui, primeiramente, já vou mostrar uma função chamada let. Ele cria uma variável dentro da fórmula. Então, vamos supor que você utilize essa fórmula de atingido dividido pela meta várias vezes. Então, em vez de utilizar essa fórmula várias vezes, você pode nomear essa fórmula e colocar ela dentro de uma variável. Nesse caso, eu coloquei dentro de progresso. Então, o que esse let faz? Eu coloco o nome da variável que eu quero nomear e eu coloco a fórmula que eu quero que essa variável seja. Então, eu quero que o progresso seja atingido dividido pela meta. Dando essas variáveis, aí você coloca a fórmula que você quer. Se progresso for igual a 0, não iniciado. Se progresso for menor que 1, em progresso, e se não, concluído. Ou seja, em vez de digitar atingido dividido pela meta, você vai escrever progresso no lugar, que a fórmula vai entender que progresso significa atingido dividido pela meta. Bom, a segunda mudança que teve é que agora a gente pode trabalhar com linhas. Um fato bem importante para você, se você já é da área de programação, você já sabe, mas se você não é muito bom você ver as boas práticas. Como, por exemplo, vai ver aqui que a função let representa praticamente toda a fórmula. Então, como que eu estruturei aqui? E aqui é uma boa prática. Sempre quando você fizer uma função e dividir ela em linhas, quando você fechar essa função com parênteses, deixa o parênteses alinhado com a fórmula, com a função. Ou seja, se o let começa aqui, deixa o parênteses na mesma coluna do começo da fórmula. Aí você vai entender que essa fórmula termina exatamente na coluna que você especificou. Aí eu coloquei a função aqui, apertei Enter e deixei a fórmula mais para o lado direito. Todo o resto da fórmula do lado direito significa que tudo isso aqui
está dentro da função let. Eu coloco na primeira linha a variável, né? Então progresso é igual a atingido dividido pela meta. Embaixo eu coloco a função if, e aí você vai ver que aqui embaixo também, como tem outra função dentro de uma função, no caso um if dentro de um if, eu coloquei também aqui um parênteses para entender que essa função termina aqui. Então tudo que está dentro desse if tá mais pro lado direito também. Então eu entendo que tudo isso aqui faz parte do if. Essa função termina aqui. Então aqui, estou continuando a fórmula. Se progresso for igual a 0, não iniciado. Se progresso for menor que 1, em progresso. E se não, concluído. A outra novidade que o Notion traz é a capacidade de fazer comentário dentro da fórmula. E isso é muito bom para quem vai escrever códigos muito grandes, precise lembrar para que esse código serve. Você escreve um comentário aqui que aí fica mais fácil de você lembrar no futuro. Por exemplo, aqui eu abri com barra asterisco e fechei com asterisco e barra. Então, tudo isso aqui é um comentário. Nesse caso eu escrevi criar variável do progresso. Então isso aqui é criar a variável do progresso. E aqui condicional do status, que aqui entra a parte dos ifs. Outra novidade é a capacidade de fazer ifs em vez de fazer if dentro de if. E aí como vai funcionar? Você vai trazer várias condicionais e se essa condicional for verdadeira, vai trazer o resultado. Então, por exemplo, ifs progresso for igual a 0, não iniciado. Mas, se progresso for menor que 1, em progresso. Dentro do ifs, você pode colocar quantas condicionais você quiser para um resultado verdadeiro. E aí, quando esgotar a quantidade de resultados verdadeiros que você quer, você pode colocar um resultado para sim por falso. E aí, nesse caso, eu criei duas variáveis para quando for verdadeiro. Primeiro, se for 0, depois se for menor que 1. E aí, depois que a forma procurar esses dois cenários e não achar nenhum, o que ele vai fazer? Ele vai me trazer o resultado concluído. Agora a gente vai entrar na minha parte favorita, que é usar fórmulas como rollups. Eu trouxe um exemplo, eu trouxe duas tabelas, uma de projetos e outra de tarefas. Então, se a gente precisar trazer coluna de completo dentro da tabela de projetos, a gente precisaria fazer uma relação com tarefas e trazer propriedade de completo e mostrar o original. Como que eu posso fazer isso com fórmulas? Eu utilizo a função map. Então, eu coloco tarefas.map current.completo. Antes de a gente prosseguir, só vou até falar o que seria esse current, que você vai usar muito ele. O current nada mais é como que você quer que a fórmula entenda a variável. Então, por exemplo, se você trouxer current, significa que você quer trazer o nome do relacionamento. Se você usar o index, ele vai trazer qual índice que ele representa dentro da tabela. Mas, em praticamente 90% dos casos, você vai usar o current. O que ele vai fazer, né? Ele vai mapear dentro da tabela tarefas e vai procurar a coluna completa. E aí você vai ver que praticamente vai trazer o mesmo resultado que o rollup trouxe pra gente. E aí, só testando, eu vou fazer o tick, você vai ver que eles praticamente se alteram ao mesmo tempo, né? Então não tem nenhuma diferença assim de velocidade entre um ou outro. Só que agora eu vou te mostrar outra função que, se você tinha dúvidas antes entre usar rollup ou fórmula, você vai ver que você vai ir para a fórmula 100%. Você vai ver aqui que eu coloquei uma coluna chamada importância. E eu vou colocar aqui algumas como média e eu vou deixar essa aqui como alta. Olha o poder que a forma pode trazer pra gente. Eu vou apagar essa forma aqui. Eu vou colocar a função filter. Current ponto importância é igual a alta.
Então, imagina que você quer ver só as tarefas que estão com importância alta. Se você utilizar a função filter, ele vai mostrar para você exatamente isso. E aí, por exemplo, se eu alterar as 3 para alta, ele vai mostrar as 3 tabelas. Ah, mas eu não quero ver o nome da tarefa, eu quero ver a coluna completa. Você pode aproveitar a função filter e utilizar também a função map, justamente para você fazer esse filtro. E ele só vai me trazer o checkbox da tarefa que estiver em alta. E assim eu disse adeus definitivamente para o Lolo. Só para você ter um exemplo do poder de utilizar fórmulas, eu trouxe aqui um template que eu tenho, que é uma análise de criadores de conteúdo. Esse template eu fiz praticamente utilizando a API do YouTube, junto com a API do Notion. Todos os dados públicos que o YouTube disponibiliza sobre os criadores de conteúdo, eu peguei esses dados, transformei e joguei aqui no Notion. E aí fica mais fácil de eu entender, né, o que o pessoal está publicando, qual é o assunto do momento, e até é interessante para eu entender, né, qual que é a dinâmica do canal dessas pessoas. Então, por exemplo, aqui, esse criador de conteúdo, eu consigo ter informação de visualizações, seguidores, os vídeos postados e os vídeos dos últimos 7 dias. E até o link aqui no canal, se eu quiser entrar no canal dele. E olha a quantidade de fórmulas que eu utilizei para chegar nesse resultado. Então, eu utilizei join, que serve para juntar as informações. Eu usei style. Nesse caso, eu usei style para deixar em negrito. Utilizei o ponto .map. Utilizei o ponto .sum. Aqui nesse style, eu utilizei negrito. Deixar a letra em vermelho. E aí deixar também fundo em vermelho. E aí eu utilizei o ponto link. E sempre que quando aparecer essa palavra, é só clicar nele e vai me direcionar para o link do canal. Aí também, se eu entrar dentro da página desse criador de conteúdo, vai me aparecer todos os vídeos que ele postou, praticamente os últimos 50 vídeos que ele postou. E que aí também é outra forma de eu fazer uma análise, né? E aí também aqui eu utilizei o join, eu utilizei o format date, utilizei bastante style, utilizei o ponto link, e aí por aí vai. E o legal desse template é que eu não preciso colocar informação nenhuma. Eu criei um arquivo que ele conversa com a API do Notion e conversa com a API do YouTube. E aí sempre quando eu quiser atualizar esse programa, ele vai atualizar para mim. E isso é uma das coisas que eu vou ensinar no curso de Notion com integrações. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para mais conteúdo de fórmulas, integração, tutorial de Notion, tudo mais. Aproveitando também, eu estou preparando curso de Notion com integrações, tanto nativas quanto via API. Então, se você estiver interessado, eu vou deixar um formulário aqui embaixo para você se inscrever e ser avisado logo quando ele for disponível. Bom, por hoje é isso e até a próxima.